Olá, pessoal! Estamos chegando ao final dos estudos da avaliação dos sinais vitais. E como já vimos, os sinais vitais são importantes para direcionar a avaliação clínica do paciente, pois na ocorrência de um processo patológico, ocasionam-se modificações nos valores da pressão arterial, nas frequências respiratórias e cardíacas e ainda se admite influências na temperatura corporal e quadro álgicos. Essa monitoração dos sinais vitais, entre elas da frequência respiratória, proporciona informações importantes do estado clínico do paciente e pode salvar vidas. E é justamente o que vamos falar hoje, um pouquinho da frequência respiratória. A respiração é uma função vital básica, podendo ser definida simplificadamente como a troca de gases onde o corpo consome oxigênio e elimina dióxido de carbono, no processo chamado hematose. Então, esse processo é a transformação do sangue venoso rico em dióxido de carbono em sangue arterial, que é rico em oxigênio, e que ocorre nos pulmões, mais especificamente nos alvéolos pulmonares, assegurando permanentemente a concentração de oxigênio no sangue necessária para as reações metabólicas. De uma forma bem simples, nós podemos então dizer que a respiração é a troca de gases dos pulmões com o meio exterior, que tem como objetivo a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. A frequência respiratória pode ser verificada apenas observando e contando as incursões ventilatórias durante 1 minuto. E enquanto você simula a verificação de um outro sinal vital, por exemplo, o pulso, você irá contar o número de vezes que o paciente está fazendo as ventilações sem que ele perceba, para que ele não altere a sua respiração em profundidade e frequência. Quais são os órgãos que estão envolvidos na respiração? Para que o oxigênio chegue aos pulmões, o ar deve percorrer o conjunto de vias aéreas, que está dividido em 2 vias aéreas, as superiores e as inferiores. As superiores são compostas pelas fossas nasais, pela faringe, laringe e traqueia, enquanto as vias aéreas inferiores são compostas pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e capilares pulmonares. Além deles também estão envolvidos os músculos, o diafragma, intercostal e esternocleidomastoide. São os principais músculos que estão envolvidos diretamente na respiração. Essa figura mostra novamente os órgãos que participam da respiração e mostra com detalhes a troca do oxigênio e do dióxido de carbono no capilar alveolar. O oxigênio chega aos alvéolos pulmonares, passa para os capilares sanguíneos, penetram nas hemácias e se ligam à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. O sangue rico em CO2 volta aos pulmões através de seu ligamento à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, e ao atingir os alvéolos ocorre a troca gasosa. O CO2 é liberado para o interior dos alvéolos e será expelido. Esse processo de desligamento do CO2, dióxido de carbono da hemoglobina nos pulmões, é favorecido pela ligação da hemoglobina com o oxigênio. Agora, observem a figura. Esta figura ela vai mostrar detalhadamente como é que ocorre a hematose, ou seja, a troca de gases durante a respiração. Durante a respiração, nós temos o processo de inspiração e o de expiração. O processo de inspiração se dá com o auxílio dos músculos diafragma e intercostais. O diafragma irá se contrair e abaixar, e os músculos intercostais contrairão e elevarão as costelas, aumentando assim o volume da caixa torácica. Nesse momento, o pulmão distende-se, consequentemente, a pressão dentro dos pulmões diminui
relativamente à pressão externa da atmosfera. O ar atmosférico entra nas aéreas e chega até os pulmões. O processo da expiração faz com que o diafragma relaxe, se elevando, enquanto os músculos intercostais relaxam e abaixam as costelas, fazendo com que o volume da caixa torácica diminua. Os pulmões irão se contrair, aumentando-se a pressão interna dos pulmões relativamente à pressão atmosférica. O ar se encontra nos pulmões e sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias e saindo pela boca. Os pulmões podem ser expandidos e contraídos por duas maneiras. Uma por movimentos de subida e descida do diafragma para aumentar e diminuir a caixa torácica. E a outra pela elevação e depressão das costelas para aumentar e diminuir o diâmetro antero-posterior da cavidade torácica. Assim, podemos ver na figura o processo de inspiração e expiração. Durante a inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies inferiores dos pulmões para baixo. Depois, durante a expiração, o diafragma simplesmente relaxa e a restrição elástica dos pulmões da parede torácica e das estruturas abdominais comprime os pulmões e expele o ar. E assim nós podemos então ver a caixa torácica, como ela se comporta em cada momento. A respiração pode ser abdominal, que é aquela que se observa a ação do músculo diafragma. Esse tipo de respiração é mais observada em homens e em crianças menores de 7 anos, onde se observa a expansão abdominal. E o outro tipo é a respiração costal, que tem o predomínio da ação dos músculos intercostais e é mais observada em mulheres. Portanto, observa-se a expansão torácica. Respiração costo-diafragmática ou costo-abdominal. A intensidade dos movimentos respiratórios são tanto na parede torácica quanto no abdômen e pode ser observado tanto no homem quanto na mulher. No ato da avaliação da respiração, avaliamos não somente a frequência, que são o número de incursões por minuto, mas também a profundidade dessa respiração, que avalia os movimentos respiratórios quanto ao seu esforço, como profundo, superficial ou normal. E também avalia-se quanto à regularidade dos ciclos respiratórios, observando a expansão do tórax ou do abdômen. Durante a avaliação da frequência respiratória, observa-se um movimento completo de inspiração e de expiração. A frequência respiratória ela vai variar de acordo com a idade. Quanto mais velha a pessoa for, menor será a frequência respiratória. E observar a amplitude, a profundidade das respirações, prestando atenção ao grau de movimentação da parede torácica, ao mesmo tempo que conta a frequência respiratória. Essa variação da profundidade também pode ser observada palpando a incursão, no sentido de invadir, de forçar a parede torácica, ou auscultando o tórax posterior após contagem da frequência. A profundidade, ela vai se descrever, como dita já anteriormente, em superficial, normal ou profunda. No ritmo, vamos avaliar se esta avaliação, se o ritmo está regular ou irregular. A respiração normal, ela é regular e ininterrupta. E temos de ter o cuidado para não confundir suspiros com ritmo anormal. E por que devemos contar, então, a quantidade de respirações em 1 minuto? A resposta é simples. É porque a frequência respiratória equivale, ou seja, é igual ao número de respirações por minuto. E para melhor perceber as irregularidades, exige uma avaliação de pelo menos 1 minuto. Ao avaliar a respiração, você pode pedir ao paciente que relate atividades que afetem sua respiração.
quando ele sente dispneia, que é a falta de ar, momento em que fica ofegante ou com dificuldade de respirar e colocar em uma escala de grau. Esse grau ele pode ser 0, quando houver falta de ar somente em exercícios físicos. Grau 1, quando a falta de ar durante andar com rapidez, no plano ou somente uma pequena inclinação. Grau 2, quando anda mais lentamente no plano porque tem menos fôlego que outras pessoas da mesma idade, ou tem de parar quando está andando em seu próprio ritmo no plano. E também classifica como grau 3, quando para respirar após andar cerca de 90 metros. E o grau 4 é quando surge a falta de ar e impede que ele saia de casa ou sente falta de ar quando veste ou tira as roupas. Temos também alguns termos menos utilizados, porém também importantes, como por exemplo platipneia, que é a dificuldade de respirar na posição ereta, que é aliviada na posição deitada. Ao contrário, tem-se a ortopneia, que apresenta dificuldade de respirar enquanto encontra-se deitado. E a tropopneia, que sente-se confortável para respirar na posição em decúbito lateral, e é comum esse sintoma em pacientes com insuficiência cardíaca. Como anormalidades no ritmo respiratório, temos a respiração de Cheyne-Stokes, que caracteriza-se por uma fase de apneia, seguida de incursões inspiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo, para depois vir crescendo até nova pausa, uma apneia. Observem no quadro e façam a comparação de um paciente que faz a respiração normal e o outro com respiração de Cheyne-Stokes e veja como são diferentes. Uma outra normalidade é a respiração de Biot, que é caracterizada por um ritmo irregular ou regular e sem periodicidade, podendo ocorrer grande variação de frequência e profundidade, algumas vezes seguidas de apneia. Possui irregularidades imprevisíveis. A respiração de Kussmaul é o tipo de respiração que se verifica uma inspiração rápida e profunda, seguida de uma pausa, de uma apneia, e uma expiração súbita, em geral seguida de uma nova apneia. Tem como principal causa a acidose diabética. Portanto, esse ritmo é caracterizado por frequência e profundidade da respiração aumentada. Agora, observem a imagem e comparem as anormalidades respiratórias que ocorrem na frequência e ritmo. As alterações de frequência e ritmo da respiração é possível visualizar através de exames, diferentemente da profundidade, que é avaliada através da observação. A frequência respiratória em indivíduos saudáveis pode variar em função da idade, em função de sexo e, às vezes, dependendo da literatura, há pequenas variações. Por exemplo, em adultos, Potter e Perry descreve como padrão de referência de 12 a 20 respirações por minuto. Outras variações que podem ocorrer, como a apneia, que vocês já viram, que é a ausência do movimento respiratório, é a taquipneia, a frequência respiratória maior que 20 respirações por minuto para o adulto, e a bradipneia, que é a frequência respiratória aos valores normais do adulto, que são 16 respirações por minuto. Alguns procedimentos que um enfermeiro ou enfermeira devem atentar no ato da avaliação da respiração. Dentre eles, contar por 1 minuto e, se necessário, por mais de uma vez. Não avisar ao paciente que está verificando a respiração. Simule como se estivesse verificando um outro sinal, pois caso chegue a contar ao paciente, esse altera o tipo de respiração. A enfermagem precisa avaliar a frequência, o ritmo e a amplitude dos movimentos respiratórios e saber diferenciar um do outro. E como deve ser a semiotécnica para avaliar a frequência respiratória? Deixar o paciente confortável,
higienizar as mãos e colocar a mão no pulso do paciente, simulando verificar o pulso. Observar os movimentos de abaixamento e elevação do tórax ou abdômen, os dois movimentos inspiratório e expiratório. Contar os movimentos respiratórios por 60 segundos, ou seja, 1 minuto completo. Anotar o valor obtido no impresso próprio e deixar a unidade em ordem. Algumas características do paciente demonstram um padrão respiratório ineficaz. Por exemplo, o uso da musculatura acessória para respirar, o batimento da asa do nariz, fadiga, falta de ar, inquietude. E o que é que poderá levar o paciente a ter sinais e sintomas? São muitos os fatores que poderão estar relacionados à alteração na respiração. Dentre eles, vamos citar a dor, a ansiedade, o tabagismo, a obesidade, depressão, deformidade torácica e também o sexo. Dessa maneira, ao realizar a avaliação, os profissionais de saúde precisam considerar algumas características, dentre elas a idade do paciente, o histórico do paciente, se há presença de outras patologias, doenças pregressas, a doença em si, a atividade física e o gênero, sexo masculino ou feminino. Durante a avaliação, aproveitamos o momento para fazer a inspeção, com o objetivo de detectar alterações físicas que possam modificar o funcionamento do sistema respiratório e até mesmo identificar algumas sugestões de patologia, como pneumonia, asma ou até mesmo fraturas. Devemos observar também se há cianose, que é aquela cor azulada ou acinzentada da pele, unhas, lábios ou ao redor dos olhos. E não confundir com a exposição ao frio ou ao uso de roupas ou joias apertadas. Verificar também a coloração, a palidez, que pode indicar suprimento inadequado de sangue e oxigênio na pele e em mucosas. Pois bem, pessoal, então chegamos ao final da avaliação dos sinais vitais. E assim eu espero que vocês tenham compreendido que os sinais vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do nosso paciente e identificar problemas, além de dar a resposta de cada paciente individualmente.